Então, irmãos, voltando ao que a gente vai tratar, o autor do livro, Douglas Wilson, no capítulo de número 1, ele vai falar sobre o marido federal e Cristo. O homem como representante de Cristo, como um homem que aceita, recebe e compreende a teologia do pacto, a teologia de Cristo. E nesse capítulo 1, ele vai falar sobre 4 itens. Dentro desses quatro itens estão inclusos o que significa federal, liderança e pacto, como Cristo tratou, amou a igreja, e também quando não se está onde se deveria estar. Hoje nós vamos tratar do terceiro item do capítulo de número 1. Eu tenho o desejo de querer tratar da página de número 21 ao 26, porque se vocês estão com o livro na mão, estão com a Bíblia ao lado, fica muito mais fácil de ler, acompanhar a leitura daquilo que a gente vai tratar hoje. Como a gente tem colocado no estudo, o nosso sistema, dentro do estudo, ele é um sistema de estudo participativo, onde todos aqueles que estão presentes podem participar trazendo alguma contribuição. E é importante, porque aquele que lê, aquele que se deleita na leitura do livro, que tem o desejo, o dever de querer ler, aprender, ele vai querer ser participante, seja através do ouvir ou seja através de falar. Ô, Então, eu Vinícius, vou fazer uma pequena recapitulação daquilo Vinícius, que Fernando trouxe nos dois estudos, só para a gente poder entrar dentro desse contexto de como Cristo amou a igreja, qual é a maneira como Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele amou a igreja. Mas antes de adentrar nos dois primeiros tópicos, e eu vou falar rapidamente porque Fernando pontuou muito bem, eu queria fazer a leitura com vocês de Mateus, capítulo 11, Mateus, capítulo 11, versículo de número, deixa eu dar uma olhadinha aqui na referência, 27. 27, Mateus 11, 27, que diz assim: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esse contexto revela a autoridade do conhecimento e da intimidade em que, dentro desse relacionamento entre o Deus triuno, falando da pessoa do Pai, falando da pessoa do Filho, eles trazem a forma como eles se relacionam. Por exemplo, ele diz que o Filho ele recebeu toda a autoridade. Por quem foi dada ao Filho, Jesus Cristo, essa autoridade? Essa autoridade foi dada a Jesus Cristo pelo Deus Pai. O Pai entregou toda a autoridade ao Filho. E o Filho, ele tem total conhecimento de quem é o Pai. E o Pai tem total conhecimento de quem é o Filho. Para nós, seres humanos, pensar em um relacionamento perfeito, perfeitamente saudável, perfeitamente isento de erros, onde não há a possibilidade de haver nem sequer um pensamento pecaminoso, é algo muito difícil porque carregamos dentro de nós uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. A primeira coisa que eu queria afirmar dentro do nosso estudo hoje é que se nós quisermos ser maridos federais, maridos pactuais, maridos que revelam conhecimento de Deus, semelhança a Cristo, enchimento do Espírito Santo, criar uma família para a glória de Deus, viver dentro de uma sociedade onde você, como homem, reflete aquilo que Deus ordenou pela sua palavra, ou seja, por meio da obediência, por meio da piedade e da prática dessa piedade, o cristão ele revela a natureza do caráter de Cristo por meio do seu próprio viver. Esse texto ele nos diz algo interessante. E eu trouxe esse texto para poder introduzir aquilo que a gente vai tratar de como Cristo amou a sua igreja. O texto fala de uma revelação que o filho tem do pai, em que ele tem um pleno conhecimento do pai e que esse filho, que é o próprio Jesus Cristo, que é o próprio filho de Deus, o Messias, o ungido do Senhor,
Ele revela o seu conhecimento do Pai a quem ele quiser. Isso me faz lembrar aquilo que o apóstolo Paulo diz lá no livro de Efésios, capítulo 3, e é interessante como a leitura bíblica, por exemplo, a Bíblia ela não tem essa divisão de capítulos, de versículos, de temáticas, isso foi criado pelo homem, por teólogos, por pastores, por tradutores. Eu não estou criticando, mas assim, é importante ter essa divisão. É importante porque, para mim, por exemplo, no início da minha caminhada cristã, ter um material de estudo, e até hoje eu tenho, e creio que todos vocês têm, facilita muito mais o nosso entendimento das compreensões da verdade de Deus, da palavra do Senhor. Mas, assim, Paulo ele constrói um pensamento em Efésios capítulo 3, que é o seguinte: olha, vocês, cristãos, igreja do Senhor, igreja de Cristo, precisam estar fundamentados, arraigados em amor. Vocês precisam ter conhecimento, pleno conhecimento da revelação do amor. É interessante como a revelação de Deus em Jesus Cristo, ela é uma revelação que revela a santidade de Deus quando o Filho ele é crucificado, e a gente vai falar um pouco aqui dentro do que o livro trata da teologia da crucificação, a teologia da cruz. Mas, assim, o que eu estou querendo falar em relação a esse texto que eu li de Mateus 11 e de Efésios 3 em relação a Efésios 5 é que um marido que entende o amor de Cristo, a entrega de Cristo, o sacrifício pactual, a oferta de Cristo, certamente será um marido que aprenderá por meio da imitação a amar Cristo. E outra coisa, é impossível que amemos as nossas esposas, é impossível que aqueles que são solteiros e desejam casar e querem se dispor a amar uma mulher, a cuidar de uma mulher, a ter um relacionamento conforme a vontade de Deus para poder gerir aquele lá conforme a vontade do Senhor, é impossível que esse homem faça isso sem ter conhecimento do amor de Cristo. Veja a relação entre Efésios 3 e Efésios 5. Efésios 3, Paulo diz o seguinte: vocês devem compreender o amor de Cristo. E esse amor, ele não deve ser compreendido de maneira individual. Ele diz o seguinte: que esse amor seja compreendido junto com todos os santos. Quem são os santos, se não aqueles que nesse momento, nesse contexto, estão do outro lado da tela? Então, o que eu quero dizer para você é: se você é uma pessoa que tem dificuldade com comunhão, que tem dificuldade com relacionamento, que tem dificuldade com envolvimento comunitário, envolvimento social, você precisa se envolver com a Igreja de Cristo, você precisa se relacionar com o povo de Deus. Eu lembro de Fernando ter, em algum tempo atrás, citado uma passagem que diz o seguinte: o salmista ele diz que o prazer dele era encontrado na companhia dos santos. Ele encontrava prazer, por exemplo, virtualmente unidos, virtualmente reunidos aqui nesse momento. Eu encontro prazer em estar aqui com vocês. Não é algo que me causa um peso, uma tristeza, um abatimento. Não. É motivo de alegria, é motivo de ânimo, é motivo de felicidade. Então, nós precisamos, como homens, como maridos federativos, como maridos pactuais, entender o amor de Cristo. Uma vez que nós não compreendemos o amor de Cristo, ou uma vez que nós entendemos de maneira errada, tratando ou como uma graça barata, ou tratando como um amor sentimental, e não como um amor revelado por oferta, sacrifício, entrega, abandono do Pai, para que outros que não eram alcançados pelo Pai fossem e alcançassem a revelação do Pai por meio do Filho, que é soberano, juntamente com o Pai e o Espírito. Então, irmãos, por que eu trouxe essa introdução? Falar sobre amor, falar sobre como Cristo tratou a igreja, traz a implicação de nós amarmos. Vocês podem ser solteiros, aqueles que ouvem, mas mesmo assim têm a obrigação de amar como Cristo, de perdoar como Cristo, de viver como Cristo, de andar como Cristo. Isso não é fácil. Eu lembro de ter conversado ontem na reunião com os irmãos e de lembrar o quão difícil é para nós imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso vai trazer uma revelação de uma humilhação muito grande. Cristo, ele é um ser perfeito,
pleno, expressão exata do ser de Deus, autoridade divina, humano, mas Deus, encarnado, Deus conosco, que se faz presente, representando ali a plena santidade de Deus, em natureza humana e em natureza divina, não há como separar essas duas naturezas, porque são naturezas que estão unidas, e isso acaba trazendo um certo tipo de humilhação ao homem, principalmente, não que o solteiro não sofra isso, para os casados. Por quê? O nosso problema, infelizmente, ele ainda é o problema do pecado. Nós temos uma promessa da parte do Senhor de que nós seremos libertos do pecado plenamente. Mas dentro dessa promessa, Deus ele tem o seu devido tempo para o cumprimento de cada promessa. Então, nós estamos dentro de uma condição em que eu creio que todos aqui já foram justificados pela fé, já foram declarados justos diante de Deus. Ou seja, a inocência do Cristo, a inocência do Filho de Deus, imputando a sua justiça a nós, traz a nós uma justiça perfeita, a ponto de o Pai olhar para nós e, por meio daquilo que Paulo fala, não há condenação nenhuma. Então, se você está aqui se justificando, cheio de mérito próprio, seja para o bem ou seja para o mal, porque o mérito próprio ele pode se revelar numa pessoa querendo se justificar ou também se sentindo ali, como a gente falou em alguns estudos atrás, uma autocomiseração. Meu irmão, crê em Cristo. Cristo te justificou. A justiça de Cristo é que te define. Nem o teu passado, nem o teu presente, nem o teu futuro. Agora, essa justiça que salva, essa justiça que justifica perante Deus, é a mesma justiça que, pelo sangue precioso de Cristo, ela santifica o cristão. Então, depois dessa introdução, eu queria entrar agora no que o livro ele vai falar sobre o princípio pactual, o princípio federativo. No começo do capítulo, porque estamos dentro do capítulo 1, o marido federal de Cristo, ele vai falar o que significa ser federal. E ele vai falar de uma necessidade dentro da igreja de Cristo. E vou falar para vocês. Quando eu estava lendo esse livro, eu vi que eu não tinha conhecimento nenhum sobre o termo federal, o termo pactual, a teologia pactual, e isso despertou em mim um interesse que antes eu não tinha. Sei que esse interesse ele foi colocado pelo Espírito Santo. E vi o quanto é importante nós entendermos o conceito aliancista bíblico, o conceito de aliança, o conceito de voto. O que significa ser federal? Ser federal é ter um pacto, é ter um voto, é ter um compromisso. E todo voto ele pode ser visto em três aspectos. No aspecto do símbolo, no aspecto das testemunhas e no aspecto do juramento ou da promessa. Símbolo, testemunha e juramento. Ou seja, quando o homem casa, quando o homem está ali diante do que chamam altar, não vamos chamar de altar, não. Vamos dizer que ele está ali na frente de um pastor e ele está assumindo um compromisso pactual, um compromisso de um voto. O que ele está fazendo ali é declarar três coisas. Um símbolo. Essa aliança em que os casados eles têm no dedo nos fazem pensar no quanto o casamento é algo solene, é algo profundo, é instituído por Deus. E ninguém mais do que Deus se interessa pelo casamento. Como não? Como Deus não se interessaria por aquilo que ele mesmo instituiu, por aquilo que ele mesmo determinou. Falamos do conceito de símbolo, essa aliança no nosso dedo traz uma representação de que nós temos uma aliança com uma outra pessoa, e essa aliança ela foi feita, em segundo lugar, diante de testemunhas. Existem testemunhas nos céus, os anjos contemplam, o Criador contempla, o Espírito está sobre a terra, o Espírito Santo está sobre a terra, o Filho está à destra do Pai. Então, o Filho contemplou essa aliança. O Deus Eterno contemplou essa aliança federativa, pactual, em que o autor Douglas Wilson coloca muito bem. E qual é a implicação desse símbolo, dessa aliança e dessas testemunhas que ali estavam contemplando o que o homem ele prometeu? Existem promessas de que estarei com você na morte e na vida, na tristeza e na alegria, na pobreza e na riqueza.
Ou seja, o terceiro aspecto de aliança, de pacto, pode também ser entendido de uma forma em que há promessas. Todo pacto ele carrega consigo promessas. Nós somos seres pactuais. O autor Douglas Wilson ele coloca isso muito bem. Eu gostei muito desse termo, de que todos nós somos seres pactuais. A todo momento nós estamos fazendo o voto. Estávamos falando no início do estudo do nosso comprometimento com o grupo. Nós nos comprometemos a entrar no grupo de varões, a estudar sobre masculinidade bíblica, o papel do homem na família, como o homem solteiro pode glorificar a Deus ainda na solteirice, como o homem solteiro pode se preparar melhor para o casamento, ainda que não de maneira prática, ainda que a gente fale aqui de aplicações práticas, e a doutrina precisa ser acompanhada por vida, por prática. O intuito do nosso grupo ele precisa ser, deixa eu ver qual é a palavra que eu coloco, mais fervoroso no tocante a não só em relação ao estudo, mas ao nosso envolvimento com o estudo em si. Homens que desejam conhecer a Deus, homens que desejam ter conhecimento de Deus. Eu gosto muito de uma frase de Calvino em que ele dizia o seguinte: olha, se nós pudéssemos resumir o ensino da teologia, eu resumiria no seguinte: conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Nosso propósito de vida é glória de Deus, é a glória do Senhor. E a nossa alma encontrará, e encontra, já desfrutamos disso. A glória de Deus trará felicidade, meu irmão. O catecismo ele diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, nós vamos encontrar o nosso propósito de vida quando nós buscarmos e quando nós vivemos cultivando uma busca pela glória de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, o autor, voltando agora para o que o autor ele coloca, nós vamos falar sobre como Cristo tratou a igreja. Os maridos devem amar a esposa federalmente, porque essa foi a forma como Cristo amou a igreja. É impossível falar sobre marido federal ou marido pactual sem aprender o relacionamento pactual entre Cristo e a igreja. Então, irmãos, nós vamos falar agora um pouco sobre a teologia por detrás da cruz de Cristo, a teologia da crucificação de Cristo. Existe uma ênfase muito grande das pessoas no sofrimento de Cristo. E nós, que somos crentes no Senhor Jesus, não rejeitamos o sofrimento de Cristo, não. O sofrimento carnal, o sofrimento físico. Mas, assim, a ênfase da revelação bíblica, a ênfase daquilo que Deus revela em relação ao sofrimento do Filho, é muito mais sobre o abandono do Pai, o sacrifício vicário, a justiça de Deus sendo manifesta, o pacto de Deus, a promessa de Deus em que ele traria da sua descendência, da descendência de Abraão, um varão perfeito, da qual Moisés ele diz por meio dessa revelação: olha, eu vou levantar um profeta no meio de vós, a esse vós ouvireis. Ou seja, havia uma promessa de que o Deus eterno ele cumpriria o seu pacto. Veja como Deus ele é um Deus pactual. Ele vai trazendo uma revelação crescente, progressiva. Por meio de Adão, é interessante porque Gênesis 1, 2 e 3 trazem um ensino tão rico, tão claro, tão evidente em relação à cosmovisão cristã, e não só em relação à cosmovisão cristã, porque ali está contido a revelação de Deus sobre a história da humanidade. Não é só sobre revelação bíblica para os cristãos, não. Aquilo ali revela a humanidade. Então, dentro desse contexto pactual, aparece um pacto de Deus com um ser chamado Adão. E há uma representatividade na Escritura, eu gosto muito desse conceito de princípio de representatividade, porque Adão, ele nos representava. Adão, ele traz uma representação não somente dele e de Eva, ou de duas, ou de uma pessoa. O pacto de Deus com Adão, ele era tão profundo, ele era tão representativo, que ele representava toda a raça humana.
Isso me faz pensar na condenação do pecado e da presença do pecado na vida do homem. Eu tenho uma filhinha muito pequena. Tiago também tem uma filha. Espero em Deus que meus irmãos em Cristo desejem ter filhos, desejem criar filhos para a glória de Deus, que não é fácil, que é um trabalho árduo, que é feito com esforço, que é feito com perseverança. Mas, assim, em relação dentro dessa questão do pacto com Adão, quando eu olho para a vida de Aurora, eu olho um comportamento em relação ao ser humano que eu digo, eu não consigo compreender como é que uma criança consegue fazer tanta coisa mal, tem tanta maldade. E assim, tem que ter cuidado com aquilo que eu vou falar, porque assim, a escritura traz uma revelação, principalmente no Novo Testamento, em que os cristãos eles precisam ter uma visão assim em relação a um certo tipo, eu vou dizer assim, um certo tipo de pureza. Não uma pureza completa, mas um certo tipo de pureza, inocência nas crianças, quando Cristo fala abertamente de que nós devemos ser como crianças, porque é dos que são semelhantes a elas que o reino dos céus é dado. Então, eu olho para a vida de Aurora e eu vejo a natureza adâmica. Eu olho para a minha vida e vejo a natureza de Adão. Eu olho para a criação, eu olho para o envolvimento cultural, a gente fala muito de mandato cultural, e assim, eu trabalho na igreja, eu trabalho. Oi, joia? Vaso, então a interpretação desse texto é justamente essa mesmo. Traz mais um sentido de dependência do que pureza. Porque se você é, não precisa ser pai para ver isso. Todos nós temos convivência com crianças. Pega uma criança de 1 ano e 6 meses, passe uma semana com ela, você vai dizer, meu irmão, tem alguma coisa muito errada, tem alguma coisa por detrás que nós não conseguimos compreender. E é justamente a questão do pacto, da representatividade de Adão, da representatividade de Adão. Adão pecou, todos pecaram. Adão caiu, todos caíram. Adão trouxe condenação por causa do pecado, nós também, ainda que não cometendo a mesma transgressão que Adão, trazemos essa condenação em si. E é interessante, para entendermos a teologia pactual, ainda que eu não tenha tanta profundidade nisso, ainda que eu seja um iniciante dentro dessa área teológica e preciso me especificar mais, ler mais, me debruçar mais nesse assunto, o que eu percebo é que, assim, quando você vai estudar algumas religiões, uma das doutrinas que elas mais negam é a doutrina da queda, é a doutrina do pecado. Por quê? O pressuposto é: o homem é bom. Sim, a religião que afirma que o homem continua sendo bom e que não tem uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, da qual o próprio Deus conhece. Veja só, uma das afirmações que é dada no Novo Testamento. O autor ele diz o seguinte: isso está dentro dos evangelhos. E não precisava que ninguém lhe falasse sobre a natureza do homem, porque ele já conhecia. Essa frase é uma citação bíblica que diz que Cristo conhecia a natureza pecaminosa do homem e não precisava de testemunho de ninguém para saber disso. Então, assim, eu posso afirmar com clareza que Deus conhece a nossa maldade, mas não somente a minha, não somente a tua, a maldade de toda a raça humana. E é justamente por causa do pecado que Deus ele revela a sua ira. A ira de Deus ela está apoiada em um atributo que, se nós não conseguirmos compreender isso, nós vamos acreditar que a justiça de Deus, a ira de Deus, ela é injusta.
Veja só, a ira de Deus ela está aliada à santidade do Senhor. Se nós não compreendermos que Deus ele é um ser complexo, que ele tem muitas atribuições, que é um Deus pessoal, relacional, que tem uma identidade, que tem um nome, que revela a si mesmo, e que nós não podemos pegar um atributo e separar o outro, ou colocar um em escalão maior e outro menor. Então, dentro dessa teologia pactual e dessa representatividade de Adão, surge no Novo Testamento, daquilo que a gente já está falando dentro da teologia da cruz de Cristo, um único homem perfeito, um único homem que tem a mesma representatividade. Eu não conseguia compreender essa representatividade sem ser pela teologia pactual, sem ser pela teologia de representatividade. Por quê? Porque se você olha para Adão como um homem que caiu e olha para Cristo como um homem perfeito, que obedeceu e que sofreu dores, sofreu na carne, afastado do Pai, para que outros que estavam afastados do Pai fossem colocados como filho, como John Stott disse certa vez, que o Filho de Deus tornou-se homem para que aqueles homens se tornassem filhos de Deus. Ou seja, aquele que era filho legítimo do Pai trouxe por meio da adoção homens para uma condição hoje de que João diz que essa condição de filho de Deus é uma bênção, meu irmão. Você acreditar que você é um filho de Deus é algo que assim traz um conforto, uma tranquilidade na alma, um deleite, um ânimo para poder viver. Motivação. Fala-se muito de motivação hoje em dia. Você pensar que você é um filho de Deus, isso não te traz motivação para viver? Sabendo quem é o Senhor, sabendo o que ele revela de si mesmo, sabendo o conhecimento do Senhor. E esse Deus que revela a si mesmo, pactualmente, Adão, o segundo Adão, que é Cristo, o primeiro Adão pecou, ele diz, há um texto bíblico que diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecados por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Cristo foi ferido e afligido por Deus. É interessante como, às vezes, as pessoas querem construir coisas, assuntos, desejos sobre Deus, visões sobre Deus tão erradas, como se o Cristo, o Filho do Deus vivo, fosse uma obra do acaso, uma coisa que aconteceu, uma injustiça que a gente precisa tratar como injustiça. O Filho de Deus foi tratado como um pecador e ele mesmo fez como se fosse um pecador, porque a cruz, ela representava a maldição divina, a maldição de Deus. Pense no texto bíblico que diz que maldito é todo aquele que for colocado no madeiro. Então, Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele se colocou em submissão à lei, em perfeita obediência, a fim de que pactualmente conquistasse, por meio da sua representação, um povo para si, um povo para o Senhor. Jesus Cristo é o nosso representante pactual para a salvação, assim como Adão era nosso representante pactual para a condenação. Eu gosto de uma definição de santificação interessante, em que o autor ele diz o seguinte, que santificação é deixar de ser mais parecido com Adão e voltar e se inclinar a ser mais parecido com Cristo. Duas naturezas, duas representações, dois pactos bíblicos. A cruz de Cristo tem a representação da maldição de Deus, como eu falei. Sobre quem? Sobre o seu filho. Agora, se não for por meio de uma teologia pactual, se não for por meio de uma representatividade, e assim, vivemos dentro da nova aliança, mas é interessante como existe uma relação entre as duas alianças. Aqui eu estou me referindo ao Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como é que nós vamos compreender o Novo Testamento se nós não entendermos a revelação bíblica da criação, como é dada no livro de Gênesis, a doutrina da queda, a raça humana caída, o homem incapaz de salvar a si mesmo, o abismo em que o homem foi colocado diante de Deus e diante dos homens, em que ele não tem mais como ir até Deus. E nós falamos dentro dessa teologia de pactual, em que em Cristo, e claro que essa revelação ela também já está no Antigo Testamento, nós estamos vivendo sobre o pacto da graça, a aliança da graça,
onde Deus, ele revelando o seu Filho a nós, o Cristo, crucificado e ressurreto, ele nos traz a abundância da sua graça. E assim, meu irmão, eu gosto de falar coisas assim, quando eu estou trazendo o estudo, em relação sempre a ter uma visão relacionada à graça de Deus. Não tratar como uma graça barata, não tratar como algo dado, presenteado, mas como um presente em que você joga fora, em que você desmerece, em que você desvaloriza, mas tratar a graça de Deus como aquilo que é salvação dada por Deus do início da nossa caminhada cristã até o fim. Somos justificados pela fé, mediante a graça, somos santificados pelo sangue do Cordeiro, somos santos, refletimos a Cristo pela graça, somos redimidos, libertados desse cativeiro, gemendo, ansiando a volta do Senhor, a esperança gloriosa do cristão, que é ser redimido desse mundo caído, onde há a promessa de ser restaurado. Pela graça. A obra da salvação é graça do início ao fim. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei se você está sofrendo com algum tipo de conflito pessoal, algum tipo de conflito interior, seja por causa do pecado, seja por algum tipo de culpa do passado, seja por algum medo presente em sua vida, seja pelo descumprimento da sua vocação conjugal, o chamado em que Deus nos deu como marido. Mas olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para o amor do Senhor, olhe para aquele que por nós morreu e se entregou. Eu falei no início sobre o quanto nós, como homens, precisamos compreender o amor de Cristo. Meu irmão, não fundamente sua vida no legalismo. Não fundamente sua vida no legalismo, nem no liberalismo, nem no misticismo, nem no subjetivismo. Em tudo o que nos é apresentado no mundo, os relativismos, verdades que são condicionais ao tempo, à cultura, à mudança de épocas, onde as pessoas querem definir verdade como os seus próprios conceitos e não como a verdade absoluta de Deus, a verdade revelada do Senhor. Há diferenças doutrinárias, senão não existia tanta denominação, ainda que se chamem cristã, e na verdade muitas são, sem que não houvessem divergências doutrinárias. Mas o que quero dizer é, Cristo tornou-se maldição em nosso lugar. Cristo pactualmente comprou um povo para si. Cristo pactualmente trata a sua noiva com base no seu mérito, com base na própria justiça. Queridos irmãos, eu falei sobre Cristo, eu falei sobre o fundamento da nossa vida, e se nós não tivermos juntos, eu tenho aprendido uma linguagem de corpo, uma linguagem de serviço, uma linguagem de amor, uma linguagem de abnegação. Assim, nesses últimos tempos, em relação à minha vida, e vejo que isso é a vida do cristão. Nós somos chamados para viver como um corpo. Tem divisão dentro do corpo de Cristo? Sejamos sinceros, tem. Tem pecado dentro do corpo de Cristo? Tem. Tem coisas que nós olhamos e dizemos absurdas? Tem. Mas tem pecado e coisas absurdas também em nós. Ao olhar para o corpo de Cristo, ao olhar para a igreja de Cristo, se veja como um pecador. Se veja como alguém disposto a amar a noiva do Senhor. Se veja como alguém que entende pactualmente a aliança do Senhor, a aliança da cruz do Calvário, a aliança do Calvário, a aliança do sacrifício do Filho que disse, Deus meu, por que me desamparaste? A agonia de Cristo, a angústia de Cristo, ela foi muito mais por causa do abandono do Pai, entre aspas, para que aqueles que são pecadores, e nós só vamos compreender o amor de Cristo, a graça de Cristo, a partir do momento que tivermos profunda convicção de pecado. Porque se você não tiver profunda convicção de pecado, por exemplo, como é que eu vou falar da salvação para uma pessoa que se considera boa em si mesma, que se considera moralmente padrões, às vezes, assim que você olha? Por exemplo, o cara ele olha para outros homens e ele diz assim, aquele ali, ele não é homem de verdade não, porque todo mês ele tem 5, 4, 3 mulheres, aquele ali não é homem de verdade não, porque ele é muito agressivo,
Mas quando esse tipo de homem, estou falando de um exemplo, que olha o seu próprio comportamento, ele está usando, digamos que assim, aquele padrão para definir quem ele deve ser e o que ele deve viver. E ele tem outros pecados, por exemplo, ele pode trair a esposa dele por meio da cobiça, por meio da intenção impura, como fala a Bíblia, e está ali sendo escravizado por aquilo, consome pornografia, mas ele está condenando aquilo que ele mesmo pratica em secreto. O que eu estou querendo dizer é que é difícil você falar para alguém da salvação, do amor, da graça de Cristo, sem antes falar da condenação em Adão, do pecado em Adão. Nós vamos pregar o evangelho? Vamos. Mas antes de falar que o evangelho é uma boa notícia, nós precisamos falar da má notícia. Nós precisamos falar de que eu e você pecamos. Eu e você estamos afastados da glória de Deus sem Cristo. Sem Cristo, nós estamos condenados. Por que eu estou falando tanto sobre o amor de Cristo? Por que eu estou falando tanto e dando tanta ênfase no sacrifício do Senhor? Na união em que o cristão ele deve ter com a graça de Deus, em um encontro com essa superabundante graça, com essa graça maravilhosa, com essa graça abundante, em que Paulo ele diz o seguinte: quando você compreende o amor de Deus, o amor de Cristo, você acaba se tornando. Eu vou abrir aqui para compartilhar com vocês esse texto de Efésios 3, porque diz assim: a fim de poderes compreender com todos os santos a qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, quer poder na sua vida? Ah, eu quero poder. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não existe nenhum tipo de enchimento do Espírito Santo, primeiro, que não seja acompanhado de serviço. O Espírito Santo não vai te encher para você ficar pulando, para você ficar gritando, para você ficar correndo dentro da igreja, não. O Espírito Santo ele vai direcionar você para um determinado serviço. Quando no livro de Atos a palavra de Deus fala que aqueles que são cristãos estavam em oração unânime, esperando, podemos dizer que um avivamento, que era na verdade uma promessa de Cristo, eles estavam ali esperando o poder do alto. A igreja só pode cumprir a sua missão, e quero dizer para você aqui, querido varão, você só pode cumprir a sua missão como solteiro, você só pode cumprir a sua missão como homem casado, se for debaixo do poder de Deus, porque poder em nós mesmos não temos, graça em nós mesmos não temos, mérito em nós não temos, não temos capacidade de refletir Cristo com a nossa natureza caída. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele eles são absurdas. É absurdo para o homem, por exemplo, eu vou entrar agora dentro do campo do casamento, porque falamos do pacto de Cristo, e eu vou falar desse absurdo do homem natural. Por exemplo, é absurdo para um homem ímpio amar uma esposa que lhe desrespeita, lhe maltrata. A gente fala da questão do papel da mulher dentro do lar. Uma mulher que, por exemplo, você chega cansado do trabalho, você quer sentar, você quer comer, você quer desfrutar da comunhão com ela, você quer conversar com ela e ela não quer conversar com você. Para o homem ímpio, amar uma mulher como essa é uma loucura. O que ele vai querer, ó, pega o beco, sai fora. Vou ficar com essa mulher não, porque ela não me valoriza, ela não me trata bem. Mas a gente vai adentrar em aspectos relacionados a Cristo e à igreja, em que não tem como você olhar para Cristo sem ver essas duas verdades. Que verdade? Eu sou um pecador, e a segunda verdade, eu sou um pecador aceito e amado por Deus. A analogia entre Cristo e a igreja, como o marido cristão deve amar a sua esposa. Falamos de Cristo, da teologia pactual, do conceito federativo, do voto, do laço solene, do símbolo, da aliança, da testemunha, das promessas contidas de bênção para aqueles que obedecem e maldição para aqueles que desobedecem. Meus irmãos, um homem que é o cabeça de sua esposa está pregando todos os dias sobre Cristo e a igreja. Mas que tipo de pregação estamos fazendo sobre o relacionamento entre Cristo e a igreja? Estamos pregando diariamente. Se ausentando da responsabilidade do casamento, continuamos a pregar sobre Cristo. Ainda que pregando
que Cristo, por meio dessa representatividade do marido, ele não é o que afirma ser por meio da nossa conduta. E aqui eu quero fazer algumas colocações em que o autor colocou nessa parte. Eu creio que vocês devem ter assim pensado muito sobre isso. Eu vou ler aqui e se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário, para mim seria bom ver alguém comentando essa parte. Dá para imaginar Cristo murmurando contra sua esposa diante do pai, dizendo: a mulher que me deste, ou seja, ele faz uma relação com aquilo que alusão, com aquilo que Adão fez com Eva. Foi a mulher que me deste. Dá para imaginar Cristo murmurando contra a sua esposa, a sua noiva, que é a igreja, dizendo ao pai: mas foi a mulher que me deste. Ou seja, transferindo a responsabilidade. Dá para imaginar Cristo fazendo isso? Dá para imaginar Cristo culpando a igreja com o dedo acusador, Cristo colocando assim ó, o dedo na cara na igreja e olha, a culpa disso tudo é de vocês. Vocês vão tudo para o inferno, ninguém vai ser salvo. Não tem salvação para ninguém. O pecado é de vocês, vocês assumam essa responsabilidade. A culpa não é minha, eu não vou morrer por vocês. Dá para imaginar Cristo culpando a igreja com o dedo acusador? Dá para imaginar Cristo desejando estar com outra, imaginar qualquer uma dessas situações. Seria um completo absurdo. Queridos irmãos, estou esperando o comentário de algum de vocês. Varões, vocês estão me ouvindo? Então eu vou seguir o jogo. Bola para frente, é isso? Então, seria um completo absurdo. Veja a representatividade. Fernando tratou no estudo passado sobre a questão da liderança e do pacto. O marido, ele é totalmente responsável pela sua esposa. A gente vai falar do marido como responsável pela beleza da esposa. Essa beleza ela se aplica, claro, que à estética, à física, mas também uma beleza interior. E essa beleza ela vai ser refletida por meio do amor. Então, irmãos, esse marido que deseja refletir a Cristo, ele não pode entender o amor como sentimentalismo, mas também não pode entender amor como um fariseu que deseja obedecer por obedecer ou obedecer para ser visto, obedecer para ser aplaudido pelos homens, elogiado pelos homens, engrandecido pelos homens. Essa ligação entre Cristo e a igreja, você para pensar e diz assim, olha, qual foi o sentimento? Se amor é sentimento ou se a gente deve pensar sempre em sentimento em relação ao amor. Eu sei que vocês não pensam, mas é importante, porque quando você vai para a vida prática, um homem, por exemplo, eu me coloco em situações da vida diária e vocês também se colocam, em que nós temos que amar nossa esposa. E você olha para ela e diz assim: rapaz, eu não estou vendo alguma coisa assim na minha esposa que possa me atrair nela, não. Ela está me tratando de uma forma assim errada, desrespeitosa, desonrosa. É a realidade do casamento ou não? Acontece isso ou não? A mulher ela tem pecado ou não? Tem, assim como eu tenho. Então, se você tiver em mente que o amor é um sentimento, seu sentimento vai resultar no abandono da sua missão como marido pactual, como marido federal. Agora, se você entender a identidade pactual, eu coloquei aqui ligações sentimentais versus identidade pactual. Se você entender amor como sentimento, você não vai poder entender a identidade do pacto, você não vai poder amar a sua esposa pactualmente. É a aliança, meu irmão, que vai sustentar o casamento. É a aliança que vai sustentar o amor. A gente precisa, olha, bater nessa tecla. É a aliança. Você tem que guardar a sua palavra. Você fez uma promessa. Você disse que ia estar junto com ela. Fique junto dela. Ame ela. Ah, ela não está sendo atraente para mim. Continue amando. Não condicione a sua obediência a Cristo por aquilo que ela, sua esposa, representa para você. É pelo que Cristo fez por você que você deve amar ela. Claro que essa representatividade ela tem um limite. Qual é o limite? O limite, como eu falei lá no início, da humilhação.
É por isso que eu preciso olhar para minha esposa e dizer: eu sou incapaz de suprir as necessidades da tua alma e não estou me ausentando da minha responsabilidade como homem. Eu preciso prover, eu preciso cuidar, eu preciso liderar, eu preciso amar, eu preciso ser compreensivo, eu preciso ser paciente. É fácil de falar? Acredito que isso é fácil de falar, mas na prática é difícil. Mas o amor ele se revela dessa maneira. As definições de amor, conforme a Bíblia, são: o amor é paciente, bondoso, não é soberbo, não guarda ressentimento, não se ensoberbece. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Então, não vai aguentar, não? Sofrer por essa esposa, não? Não vai aguentar, não? Como solteiro e casar e tá acontecendo muita coisa dentro do meu casamento, eu quero me separar. Assim, a gente poderia até tocar em algum ponto relacionado ao divórcio, ao novo casamento, mas assim, não é o foco agora, não é o centro. Assim, queridos irmãos, eu coloquei duas aplicações aqui, já estamos correndo para o final do estudo, e eu queria falar um pouco sobre dois tipos de amores em que o autor Douglas Wilson ele coloca dentro do livro, que é o seguinte: a primeira coisa que ele coloca são as duas aplicações que eu vou colocar para encerrar. Que o amor do marido pela esposa, o seu amor pela sua esposa, você como solteiro deve ter em mente que você vai se casar e vai ter que amá-la, e é o que é exigido, e não amar de qualquer forma, amar da forma de Cristo, um amor imitativo. Você não precisa, olha, não invente nada, não fique inventando muita coisa não, só imite a Cristo, porque quando você olha e contempla Cristo por meio das atitudes, e quando você, como a gente fala do custo discipulado, imita homens que estão imitando a Cristo. Outra coisa importante, imite homens que estão imitando a Cristo. Imite homens que estão refletindo a Cristo. Eu fico olhando para alguns aqui que estão no grupo e eu falo de maneira séria. Eu não estou falando brincando, não. Eu copio vocês em muitos comportamentos. Eu copio vocês e trago muita coisa de muitos que estão aqui, principalmente os casados, para a minha vida, porque eu sei que tem homens que estão refletindo a Cristo aqui no grupo, que estão dizendo que o amor de Cristo ele pode e é vivido na vida conjugal. E encorajo os irmãos a continuarem. Eu tô observando vocês. Eu estou de olho, mas eu sei que vocês estão de olho em mim também. Vamos embora. Então, irmãos, a aplicação é a seguinte: a primeira aplicação, o amor eficaz, e a segunda aplicação, o amor encarnado. O autor ele diz o seguinte, que o marido é chamado por Deus para amar sua esposa eficazmente. Não tem esse negócio de dizer, meu amor, eu te amo, e não revelar esse amor por meio das atitudes. Como esse amor é revelado? Provisão, paciência, compreensão. A gente falou ontem, a gente tem um grupo de estudo entre jovens casais em que a gente está tratando sobre o livro Reformando o Casamento. Inclusive, se você ainda não tem esse livro, é bom que você corra atrás dele, porque a compreensão do marido federal passa muito pela compreensão do livro Reformando o Casamento. O cara que trabalha no Clear, quando eu fui comprar, eu lembro, ele disse: olha, se você quer entender o livro O Marido Federal, a liderança bíblica no lar, você primeiro precisa entender Reformando o Casamento, porque é uma continuidade. E no prefácio do livro, lá na introdução, o autor Douglas Wilson ele coloca isso, que esse livro, O Marido Federal, ele é uma continuidade. Cristo amou, vamos voltar aqui para a aplicação, o amor eficaz, o amor que funciona, o amor pactual. Cristo amou sua esposa com um amor eficaz. Ele amou a igreja de um modo que a transformou. Do mesmo modo, um marido deve assumir a responsabilidade de tornar sua esposa cada vez mais encantadora. Não é fácil. O sujeito casa-se com uma mulher bonita e espera, cruzando os dedos, que ela vai conseguir se manter assim. Mas um marido federal casa-se com uma mulher bonita e jura perante Deus e testemunhas que irá nutri-la e cuidar dela de tal modo que ela floresça em tal beleza. Cristo tornou a sua igreja encantadora por meio de seu amor. Um homem cristão é chamado a fazer o mesmo. O amor pactual concede graciosidade. O compromisso federal transmite beleza. Querido varão,
que é solteiro, você está disposto a casar com uma mulher pela qual você quer se sacrificar, pela qual você vai ter que assumir responsabilidades pela beleza dela, pela instrução espiritual dela, pela provisão de tudo que ela precisa, e de amar ela pactualmente, por meio de uma aliança. Esse compromisso pactual, esse compromisso federativo, esse laço solene, ele vai trazer bênçãos, meu irmão, se você obedecer. Acredito que a maior desgraça de um casamento, sabe qual é? Não revelar a glória de Deus. Um casamento que não revela a glória de Deus é um casamento onde o homem não assume a sua funcionalidade de amar a sua esposa eficazmente, pactualmente, sacrificialmente. E uma mulher, ela não deseja se submeter a esse marido. A pior desgraça de um casamento, claro, que o centro das separações, o centro, a raiz do problema dos divórcios é o pecado. Não adianta ficar falando de tantas coisas, mas é o pecado, é o coração duro do homem. A raiz é essa. Então nós precisamos tratar cada problema na sua raiz. Nós somos chamados por Deus para deixar as nossas esposas cada vez mais bonitas. E, querido varão, não sei como é que está teu casamento. Falando agora para os casais. Uma é a realidade que você transmite diante das pessoas, outra pode ser a realidade que você vive. Não sei como está teu casamento, nem você sabe como é que está o meu. Mas assim, isso não muda em nada a relação em que nós temos de amar nossa esposa. Ame ela eficazmente. Fernando fala brincando muito sobre a questão da beleza física, sobre você comprar o kit da Natura. Atualize o kit da Natura, compre um short novo, claro. A mulher não pode ser sensual fora de casa, mas para o seu marido, o negócio tem que ser bom, o negócio tem que ser saudável, ela tem que estar atraente. Compre aí, rapaz, invista na sua esposa. É produto de beleza para ela passar na pele, para ela ficar mais jovem, creme, faça uma massagem nela. Eu aconselho, continue nesse projeto, invista tempo, gaste tempo, invista na sua esposa. Agora, entenda que a beleza física ela é passageira e ela pode enganar. Uma vez que você espera que a sua esposa seja a mesma daqui a 30 anos, e se você pode até cair no erro de idolatrar a beleza dela, porque um homem ele pode casar, ele pode ter aquela atração física por uma mulher e dizer quero casar, desejo ela sexualmente, quero ela na minha cama. Por que não? Ah, o cristão, eu vou casar o quê? Eu vou casar, vou ficar o quê? Eu vou ficar de calça dentro da minha casa? Eu vou ficar com palhaçada pro lado da minha esposa? É dever sexual no casamento, meu filho. É dever. É um dever. O sexo é um dever no casamento. É. Então, a beleza física ela é passageira. Fernando colocou que tudo que sobe desce. Então, vai passar, mas existe um tipo de beleza que não passa. E acredito que essa beleza, ela é uma beleza que passa muito pelo processo de santificação do marido. Varões, oremos a Deus. Derramemos o nosso coração diante de Deus. E, se possível, até lágrimas. Pelo nosso casamento e pelo casamento de outros também, por que não? Chorando mesmo, pranteando, pedindo e rogando ao Senhor que dê mais sabedoria dentro do lar, que conceda aos homens mais sacrifício, olhar menos para si, olhar mais para Cristo, pensando em fazer o bem à sua esposa. Então, irmãos, essa é a primeira aplicação. O amor gera beleza. Ame ela, invista tempo na vida espiritual, gaste tempo aí, compre livros teológicos, ensine a ela, aprenda para depois ensinar e continue aprendendo. Um homem nunca deixa de aprender. É interessante porque quando você fala sobre ensino e aprendizado, eu penso logo no conhecimento de Deus, na revelação do conhecimento de Deus. Por quê? O Deus que se revela na palavra, ele se revela como sendo um ser relacional e eterno. O que é que eu quero dizer? O conhecimento de Deus é um conhecimento inesgotável.
É perigoso, e digo a vocês, muito perigoso. E peço que orem por mim quando a gente pensa que sabe de alguma coisa, quando a gente pensa que sabe muito, quando a gente pensa que já chegou no ápice do conhecimento teológico, quando a gente pensa que é um Hernandes Dias Lopes, um Augusto Nicodemos da vida, Deus me livre. Que a gente continue ali andando em humildade de espírito, reconhecendo que não temos justiça nenhuma. E que não seja da boca para fora, que seja de um coração voltado à verdade de Deus e que diz, Senhor, eu não tenho justiça, mas a tua justiça, ela foi aceita pelo Pai. O teu sangue, ele é capaz de me purificar. O teu sangue, ele é capaz de me perdoar. Eu não lembro mais dos meus pecados no sentido de lembrar com pesar. Lembro, claro, que me lembrando das coisas ruins, das práticas pecaminosas e terríveis que fiz. E digo isso para todos vocês. Pare, meu irmão, de se definir pelo teu passado. Comece a compreender o amor de Cristo. O que é que está matando a tua vida espiritual? O que é que está te impedindo de crescer? É a pornografia? É a ociosidade? É a preguiça? É a idolatria ao trabalho? Não sei. Mas você precisa conhecer que, apesar de tudo isso, há um Deus dos céus que revela o seu Filho e que esse Filho é um Filho amado, que ama e que revela o seu amor a nós. Um amor efetivo, funcional, eficaz. Então, irmãos, segunda aplicação. O autor colocou uma coisa aqui muito interessante sobre o amor encarnado. O amor encarnado, a gente sabe que o verbo se fez carne, se referindo sobre a encarnação, de que Cristo é o Logos, a palavra de Deus que se habitou, que habituou em nós. Esse verbo, que é Cristo, ele não amou a igreja de longe. Em vez disso, ele tomou a forma de servo e esvaziou-se. Seu amor não foi medido por aquilo que ele sentia, foi medido por aquilo que ele realizou. Não tem como você dissociar nossos sentimentos, nossas ações, nossas motivações, aquilo que está lá dentro do nosso coração. A palavra de Deus trata do coração como sendo o ponto de partida, o ponto inicial. Eu gosto dessa definição. Coração como um ponto de partida. Mas o coração, ele não é o ponto último. Cuidado. O coração, ele é o ponto de partida, porque o marido, ele pode se enganar de dizer assim, eu amo a minha esposa no meu coração. No meu coraçãozinho eu amo minha esposa. Mas esse amor de Cristo, o verbo encarnado, ele é um amor de perto, ele é um amor presente, ele é um amor atitude, ele é um amor decisivo. Então, varão, às vezes eu estou conversando aqui comigo mesmo, eu creio que vocês têm essas conversas assim, de conversar consigo mesmo, de estar em casa e andando e pensando na minha vida. E eu fico, às vezes dizendo para mim mesmo, pensa que a palavra de Deus diz o seguinte em Provérbios, que aquele que ouve a voz do seu coração é insensato. O nosso coração, ele não é neutro, ele é egoísta, ele tem uma voz. Ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é carnal. Ele tende a produzir obras da carne. Aí meu coração diz assim, trata a tua esposa da mesma maneira que ela te trata. Assim, eu estou falando de um contexto em que os sentimentos eles vão aflorar. Por exemplo, eu vou citar aqui uma ocasião, Tiago, porque você é meu amigão. Eu vou citar uma ocasião aqui sua como exemplo. Posso, né? É um exemplo fictício, imaginário. Imagine que Tiago, convivendo com Juliana, esteja vivendo um período da vida dele em que Juliana maltrata Tiago, Juliana trata Tiago com desrespeito, Juliana fica falando de Tiago por trás, Juliana fica se unindo com as mulheres para tratar Tiago com trás. Isso pode aflorar dentro do coração de Tiago, e quero que vocês entendam bem que isso é só um exemplo. Isso é um exemplo, isso não é uma realidade. Imagine que Tiago, por meio dos seus sentimentos, queira tratar Juliana da mesma maneira que ela lhe está tratando. Onde é que esse casamento vai parar? Imagine Tiago pensando nos seus sentimentos e dando voz aos seus sentimentos. Irmão, olha para o teu sentimento e diz assim, cale a boca. Aqui quem manda é o espírito. Fique caladinho. Porque se você, interiormente,
O pentecostal usa essa expressão, né? Eu vou usar aqui. É boa, mas é boa. Não repreender pensamentos pecaminosos, não repreender desejos contrários à vontade de Deus, você não vai poder amar sua esposa eficazmente, você não vai ser um esposo, um marido presente. Intenção e ação. O desejo interior reflete o exterior. Se o nosso coração ele se voltar em obediência ao Senhor, e assim, você ora por santidade interior, você ora pelo seu coração, comece a orar hoje. Se não está orando, ore hoje. Está cheio de pensamento perturbado, o problema foi feito para ser tratado. Correto. Se não está orando por santidade interior, e toda a santidade, antes de ser um aspecto visível, antes de ser algo que se reflete por meio da conduta, ele é um aspecto interior. Porque não é o que Jesus ele diz, o que sai, né? O que entra, na verdade, no coração do homem, mas sim aquilo que sai, que lhe torna impuro. A boca fala do que o coração está cheio. Então, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos depende de onde está o nosso coração. Que nosso coração esteja ali, ó, sendo banhado pela palavra de Deus e ouvindo a vontade do Senhor sendo revelada e guardando a palavra de Deus no nosso coração, porque guardando ela no centro do nosso ser, até mesmo nos nossos sentimentos. Eu creio que a entrega que Deus exige de nós, ela envolve também sentimentos. Eu queria encerrar fazendo uma citação do autor Douglas Wilson, na página de número 26, que diz assim: um homem não cuida de seu próprio corpo esporadicamente, como Paulo afirma. Ninguém jamais odiou a própria carne. Imagine um homem levando seu corpo a um restaurante somente no dia de seu aniversário de casamento. Não. O relacionamento do homem com seu corpo é muito mais do que isso. É contínuo. De uma maneira ou de outra, um homem lida com seu próprio corpo a cada minuto de cada dia. E quando um homem faz aquilo que Paulo exige, ele ama sua esposa desse modo contínuo, encarnado. Qual é a referência bíblica desse contexto? Efésios 5, 28, que diz assim: assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O resultado de nós amarmos a nossa esposa é que esse amor ele vai acabar sendo devolvido a nós. A Bíblia é a revelação de Deus, é a sabedoria de Deus. Deus diz que quando a gente ama a nossa esposa, e quando a gente cuida da nossa esposa, e quando a gente nutre, e quando a gente se preocupa com um alimento espiritual, com a beleza física, quando a gente se deleita em nosso relacionamento com Cristo e quer se envolver pactualmente, eficazmente, conforme a revelação de Cristo, imitando o Senhor Jesus Cristo, isso vai resultar em nós em amor. O marido que ama a esposa, ele vai ser um marido amado. Então, eu encerro pedindo orações aos irmãos pela minha vida. Eu terminei na página número 26. Eu não quis me estender muito, porque havia mais um tópico para ser tratado, mas eu acabei me empolgando muito com essa questão do como Cristo amou a sua igreja e como Cristo amou a sua igreja federalmente. Se a gente tiver a definição federal, a definição pactual, aliancista, nós não vamos abandonar essa aliança por qualquer coisa. Nosso casamento precisa de luta, nosso casamento precisa de homens que querem estar ali com a sua esposa, que querem uma família para a glória de Deus, que querem uma família alegre, que querem uma família cheia do Espírito Santo, que revela o amor de Cristo. Peço orações aos irmãos pela minha vida, pela minha família. Agradeço a oportunidade ao Concílio de Nicéia por me dar a oportunidade de, de trazer essa exposição, de trazer essa pregação. E espero em Deus que sejamos abençoados, sejamos homens de Deus, sejamos homens
vigorosos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou fazer uma oração de agradecimento e depois a gente abre para o debate. O horário, eu creio que está um horário bacana, 3h52. Amém? Vamos orar. Ó Deus eterno, nós, nós não merecemos, Senhor. Nós não merecemos o teu filho. Nós não merecemos nem sequer participar desse estudo, abrir a Bíblia. Tem material teológico disponível para nós. Ter uma igreja para congregar. Ter uma esposa, ter filhos. Não nos deixe, Senhor, se esquecer de que tudo é um presente teu. Tudo é uma dádiva do Senhor. Que essa dádiva seja aproveitada. Que sejamos como diz a Escritura, orando uns pelos outros, confessando os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados por meio da comunhão dos santos. O teu Espírito Santo habita sim em nós. E nós te louvamos pelo Filho. Nós te louvamos pelo teu único Filho e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja Deus por tamanha salvação. Ó Pai, alcança o coração dos meus irmãos pelo teu amor. Testifica por meio do Espírito Santo o quão aceitos, amados, justos e abençoados eles são em todo o tempo em Cristo. Graças a Deus por esse estudo. Louvado seja o teu nome. Amém. Amém.